Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um momento aqui no nosso canal, onde vamos falar um pouco mais sobre o universo do direito. Eu fiz um vídeo no segundo semestre, onde eu expliquei por onde eu estudei no primeiro semestre, quando eu entrei na faculdade. Então, do que eu pude ver e aprender naquele momento, e o que eu pude utilizar de material para poder mapear as minhas aulas, os conteúdos de direito, daquelas disciplinas que eu não tinha contato na vida, eu fiz. Então, está aí listado nos primeiros vídeos do meu canal. Depois, eu fiz um vídeo de como você encontrar material para estudar, né? Então, eu fiz um vídeo de uma forma mais abrangente, lá do senso, por um olhar de um estudante de direito que já estava além do quinto semestre do direito. Hoje eu vou fazer um vídeo falando de como você encontrar material seguro na internet, certo? Então, o que eu indicaria para o aluno hoje, tendo em vista que eu sou um aluno que já estou quase formando em direito, quase formado em direito, quase me formando, quase formado em direito. Vamos lá. Os professores são os principais mediadores do conhecimento. São eles que fazem com que o aluno entenda a matéria. Então, cada professor tem a sua didática e cada professor é obrigado a ir para a sala de aula lecionar conteúdos. Mais ou menos isso, né? Lecionar conteúdos. Geralmente, o professor tem uma ementa onde ele descreve os conteúdos que ele utilizará naquela disciplina, porque o direito pode ser dividido e estudado por partes. Por exemplo, direito civil. Nós temos direito civil 1, 2, 3, 4, e a gente pode nomear, então, direito das pessoas, direito dos bens, direito dos contratos, direito das coisas. Então, cada uma dessas cadeiras de direito vai trabalhar vários conteúdos. Então, é muito importante que o professor tenha uma ementa, ou pelo menos ele defina o que ele vai passar naquele momento, naquele semestre. Aí você vai ver os conteúdos passados pelo professor e vai perguntar para ele, ou vai visualizar ele passando os autores que ele está utilizando para poder aplicar, para poder guiar ele nessa façanha de explicar o conhecimento. Então, quando você tiver acesso a essa ementa, ou pelo menos a esses autores, né, e esses conteúdos que os professores estiverem utilizando em sala de aula, vocês podem procurar o livro do professor e visualizar se o livro está na sua linguagem, está numa linguagem acessível ao seu saber, porque às vezes o professor tem uma linguagem avançada e você tem uma linguagem introdutória ou intermediária. Então, vale muito a pena você saber identificar se a linguagem daquela doutrina utilizada pelo professor está no seu nível de linguagem. Caso não esteja, não se preocupe, você pode ir na biblioteca da sua faculdade e procurar um livro que tenha o mesmo assunto, e aí vocês vão procurar o livro da disciplina e vão procurar no sumário aqueles conteúdos que estão sendo aplicados pelo professor naquele momento. Então, você vai ver o que o professor vai passar e vai procurar um livro que tem esses conteúdos e, lendo, você vai ver se aquele livro atende à sua linguagem, certo? Então, por exemplo, o professor passou um assunto, um exemplo, atos processuais. Então, eu vou procurar um livro de direito processual que tenha atos processuais e eu vou fazer a leitura para visualizar se tem. Primeiro eu vi que tem um conteúdo, né? E depois eu visualizo se o que está dentro do livro bate com o que o professor falou em sala de aula. Porque tem essa questão. O professor ele pode trabalhar toda a doutrina de uma visão histórica, então ele vai trabalhar o momento que o direito surgiu, fazer um comentário sobre a teoria adotada naquele momento, o porquê daquele direito e daquela teoria, até chegar à teoria vigente. Nós, alunos de direito, nos preocupamos com a teoria majoritária, porque nós vamos trabalhar com o ordenamento jurídico atual do nosso país. Mas vieram outras teorias antes da teoria vigente no nosso país. Por exemplo, quando eu estudei teoria geral da empresa, vieram atos de comércio, vieram
sabe, vários tipos de momentos importantes na história até chegar a teoria geral da empresa, aqui no nosso ordenamento jurídico brasileiro. Então, eu tive que fazer uma viagem histórica ao passado, ver lá nas primeiras civilizações, nas primeiras sociedades, ver os direitos surgindo e as teorias adotadas em determinado momento e em cada ordenamento jurídico, e até chegar à teoria adotada no nosso ordenamento jurídico atual. Então, o seu professor na prova pode cobrar alguns conceitos e algumas teorias utilizadas antes da teoria vigente atual e a teoria atual adotada no seu ordenamento jurídico. Então, você precisa ver qual é a didática do professor. Ele é obrigado, de alguma forma, a explanar isso que eu falei, mas na hora da prova ele pode cobrar ou a teoria, fazer com que você tente identificar qual a teoria vigente adotada no nosso ordenamento jurídico, ou conceitualizar, ou ele pode fazer uma comparação com as outras teorias e pedir para você identificar, certo? E aí eu não sei se alguns professores, porque no meu caso não foi cobrado, vão cobrar o conceito, mas pode ser que esse conceito apareça na prova, e se aparecer todos os conceitos, apenas pedir que você identifique qual a teoria vigente adotada no nosso ordenamento jurídico, ou se o professor for um pouco doutrinário, como o das estaduais, pedir que você faça uma correlação entre o conceito e a teoria, o nome da teoria. O professor passa a ementa, passa os seus autores preferidos, os autores que ele vai utilizar naquela aula, e você pode utilizar esses ou você pode ir na biblioteca física da sua faculdade. Cada faculdade utiliza alguns autores. Então, tem autores na minha faculdade que eu vi que são utilizados em outras faculdades aqui da região, mas eu percebi que, às vezes, alguns autores que são muito utilizados em algumas faculdades não são utilizados na minha, embora eles sejam conhecidos no ordenamento jurídico brasileiro. E aí o que acontece? Você precisa observar se esses autores fazem parte ou trabalham com a doutrina, se eles trabalham com a doutrina majoritária, certo? Que é que interessa ao nosso ordenamento jurídico brasileiro atual. Então, tente visualizar se ele trabalha com a doutrina majoritária. A minha preocupação seria, porque alguns professores cobram isso na prova, eles são meio que obrigados a cobrarem com a teoria, a doutrina majoritária aceita no nosso ordenamento jurídico, e às vezes você lê um livro de algum doutrinador que ele faz um comentário, ou ele diverge da doutrina majoritária. Então, às vezes, você, estudando para uma prova, o interessante seria você focar na teoria majoritária adotada, já que existem outras teorias que vieram antes. Mas você pode acabar esbarrando em um livro que, além de desmiuçar todas as doutrinas, todas as teorias que vieram antes, e a teoria vigente, ainda fazer um comentário de como deveria ser, ou de qual teoria deveria ser adotada. Então, comentários à parte. Se você pode estudar, se você tem tempo, leia, absorva aquele conteúdo naquele momento. Se você não tem tempo, a prova vai ser amanhã ou nessa semana. Tente focar, tirar do livro, tente fazer um resumo do livro, fazer um resumo do livro daquilo que vai cair na sua prova. Então, a teoria majoritária. Isso eu tenho falado em todos os vídeos. Teoria majoritária. Certo? Se você for fazer uma prova e você já sabe que a prova vai ser discursiva, você pode utilizar alguns apoios. Então, por exemplo, livros, cursos ou manuais daquela matéria, né? E aí vocês podem ver como a doutrina está estruturada. Então, esse dorso que eu falo, geralmente, está muito ligado à ementa ou ao sumário, né? Que vem trazendo todos os conteúdos daquela disciplina. Cada livro, manual ou curso vai trabalhar todas as disciplinas, mas você precisa atentar apenas aos conteúdos que estão sendo aplicados naquele momento, naquela disciplina. Aí você observa lá o que está sendo cobrado, o que vai ser cobrado, o que o professor já está cobrando, e aí você tenta ler
no livro, né, no livro, aquilo que o professor está explanando. Você pode utilizar o saber direito, que ele trabalha de forma doutrinária, forma histórica, e trabalhando várias teorias, aquele conteúdo. Então, é uma dica que eu trago, saber direito. Mas vocês podem também utilizar o código comentado. Porque o que acontece? É importante você estudar a doutrina? Sim, é muito importante que você tenha conhecimento da doutrina, uma doutrina que trabalhe todos os conteúdos, a teoria majoritária, mas é muito importante que você saiba que as provas trabalham em cima do texto de lei. Então, 75% da sua prova é uma mescla do texto de lei e da doutrina, que é o comentário em torno do código. Então, tem livros que trazem a doutrina e só citam o artigo. Então, você é obrigado a ir lá no Vademecum, ir lá na legislação, visualizar como está na lei. Há livros que fazem esse trabalho para você, então são livros mais pesados, onde você tem a doutrina, você tem a teoria adotada e você tem um código ali, e eles fazem um comentário. E tem códigos que são comentados, então você pode escolher, né? Então, não deixe, a dica que eu trago para vocês é não deixe de acessar a lei seca. Por quê? Porque na prova, como é 75%, que cai, né, de abrangência, o que acontece? Você pode fazer o que eu fiz muito e me dei mal. Eu estudei a doutrina, eu visualizei o artigo ali no livro, às vezes não trazia o texto na íntegra como estava no texto de lei, no código, e o professor cobrava o que estava no código. Então, se subtrair alguma coisa, ou se acrescentava alguma coisa, como é que eu ia saber? Ou se o professor tentasse me induzir ao erro, então eu poderia, pelo senso comum, pelo tanto que eu estudei da doutrina, acreditar que era óbvio que aquilo estaria no texto de lei, mas não estava no texto de lei. Às vezes subtraía uma vírgula, mudava um pouco o texto, não tinha salvo disposições, ou disposições ao contrário, ou exceções e tal, e aí eu ficava na dúvida, marcava acreditando que estava certo, quando eu ia ver o resultado, era uma indução ao erro. Então, é muito importante que você acesse o texto de lei. Outra dica que eu dou é leiam artigos científicos feitos por acadêmicos, porque você vai poder ter acesso ao conteúdo da disciplina da doutrina, não pelo olhar de um doutrinador apenas, mas pelo olhar de um acadêmico. Então, numa linguagem intermediária como a sua, numa linguagem mais acessível, que você vai se identificar muito mais. E também, a dica que eu trago é que vocês comparem, façam um estudo comparado. Vários doutrinadores, então leia o mesmo conteúdo, a mesma doutrina, através do olhar de vários autores, ou utilize utilize algumas leituras de alguns autores ou de alguns professores que vêm trazendo suas aulas em vídeo, ou em livros, ou em PDFs na internet, e onde você possa comparar. Porque, às vezes, o mesmo assunto pode ser explanado de várias formas, de outras formas. Então, eu já aprendi muito por um livro, quando eu fui para outro doutrinador, ele falava alguns termos jurídicos importantes, aquele contexto teórico, e eu me maravilhava, né, como o saber era construído um pouquinho de um pouquinho de outro, né? Então, o meu conhecimento ficava mais abrangente, né? mais aprofundado. Outra dica que eu trago para vocês tem muitos canais no YouTube que são muito bons. Agora, a problemática, é que tanto os canais do YouTube fazem os professores fazem suas aulas em cima de algumas doutrinas, e aí você precisa verificar se são atualizadas, porque, por exemplo, Código Processual Civil tem o de 2015, tem o anterior. Então, o que acontece? Você precisa visualizar se os vídeos estão atualizados, se os PDFs estão atualizados, se as doutrinas são atualizadas, se atende à necessidade do ordenamento jurídico atual, porque é isso que será cobrado na sua prova. Mais de 75% é disso. Então,
O conhecimento em direito está acessível, você pode encontrar vários materiais e vários professores falando sobre o mesmo conteúdo, mas você precisa ver a validade deles. Essa é a maior preocupação que nós encontramos no universo jurídico. Tentar descobrir o que é válido, porque todo mundo tem uma opinião, todo mundo sabe alguma coisa de direito hoje em dia, mas o difícil é achar material bom. O que os professores indicam para a gente? Procure ir numa livraria, como, por exemplo, a Saraiva, que é muito utilizada pelos alunos de direito, e outras também, né? E tentem ver nela um livro que passou pela editora, que passou e é recomendado, certo? Porque os livros das editoras, eles precisam seguir algumas regras, algumas orientações, e eles trabalham muito com a teoria majoritária. Há muitos autores que nós vemos na internet e nos livros digitalizados que trabalham muito a sua visão de como deveria ser o direito, ou trazendo comentários de teorias comparadas. Então, é muito importante que você saiba utilizar esse livro para a sua finalidade, porque às vezes a sua prova não vai cobrar aquilo, e se você ficar utilizando o seu tempo para poder fazer essas leituras nesse momento, quando você poderia fazer em outro momento, pode fazer com que você tire uma nota não tão esperada na sua prova, certo? Prova discursiva, saber direito, vídeo do saber direito, não deixe de ler a doutrina, não deixe de ler o código de lei, certo? Prova objetiva, vocês podem utilizar as plataformas dos cursinhos, então cursinhos de bancas para FGV, bancas para CESP, como por exemplo Gran Cursos, ênfase, estratégia, que são cursinhos muito conceituados, muito conhecidos, que trabalham com bancas, com conteúdo doutrinário voltado para bancas. É claro que se seu professor cobrar algumas provas de concurso, acrescentar ali na sua prova algumas questões de concurso, beleza, você vai saber como aquele assunto pode ser cobrado numa prova de concurso. Mas o interessante é que você estude pela doutrina ainda. Por quê? Porque os PDFs dos cursinhos e os vídeos são muito voltados para as provas e para o conceito que cai em provas de cursinho. Em provas de cursinho não, em provas de concursos, que nem sempre batem com o tanto de assunto cobrado numa prova dentro da universidade. Lembre que a universidade forma um pensador, então você ganha muito, tem que ter muito acesso à doutrina, seu conhecimento vai muito por essa margem. Se você fugir dela, você pode se esbarrar numa prova num conteúdo de cursinho que ele dosa muito aquele conteúdo. Então, muita coisa que pode ser cobrada na sua prova, talvez não esteja totalmente mapeado naquele assunto de cursinho. Então, se você só estudar por cursinho, você não vai atender toda a finalidade da sua prova, certo? O esperado é que atenda, mas pode acontecer de não atender. Fora isso, qual a recomendação que eu trago? Que vocês imprimam o código de lei, certo? Porque às vezes a gente vai ler apenas 3, 4, 10, 15 artigos para fazer uma prova e utilizar um livro assim, onde você não pode rabiscar, não pode fazer anotações, comentários, não pode transcrever, é um tanto complicado. Às vezes você pode utilizar até o Word, fazer essa transcrição do texto para o Word, e ali você fazer alguns comentários, fazer um resumo muito bonito, estiloso, e você fazer o seu próprio material de estudo. Assim como os professores de cursinho fazem seu material de estudo, você pode fazer seu material de estudo, você pode utilizar videozinhos aqui do YouTube que ensinam você a fazer o seu resumo de uma forma bonita, estilosa, e trabalhando como identificar alguns conceitos importantes dentro da disciplina, e aí você ter o seu próprio conteúdo e que você pode até revender depois, porque tem muita gente que compra esse material na internet. Eu vendo mapas mentais, eu faço meus próprios mapas mentais, mas eu também posso auxiliar alguns alunos que queiram, que gostem dos meus vídeos, a criarem seu próprio mapa mental.
Eu não vou ensinar vocês a desenharem necessariamente no papel, mas eu vou tentar fazer com vocês um panorama. Então, dentro do que vocês aprenderam com o professor em sala de aula, como acontecia nas bancas do ensino fundamental e do ensino médio, eu vou tentar trabalhar os ganchos que ligam, fazem essas ligações e fazem com que você descomplique a disciplina. Por exemplo, dosimetria da pena é um assunto que cai em determinado momento da nossa faculdade em Direito Penal, só que alunos que não tiveram uma boa construção do conhecimento anterior a esse momento da dosimetria da pena não vai entender de forma tão facilitada esse assunto. Esse assunto eu percebi que é fácil. A complicação está nessa questão anterior. Às vezes você não percebe que o estudo é fragmentado, não faz esses links na sua mente. Aí quando chega num assunto como dosimetria da pena, você tem muita dificuldade porque você está estudando um assunto que é linkado, mas você não consegue fazer esses links. Tá ok? Então, se você gostou do nosso vídeo, dá um joinha, dá um like e deixa alguns comentários, porque aí a gente trabalha, faz conteúdo, faz vídeos em cima desses comentários, ok? Beijo, um abraço, fui!